E olha só, possível tempestade de meteoros poderá ser vista do Brasil em maio. Um aguardado surto da chuva de meteoros Tau Herculídeas poderá gerar uma verdadeira tempestade de meteoros, que poderá ser vista parcialmente no Brasil no final de maio de 2022. O fenômeno deve ocorrer na madrugada entre o dia 30 e 31 de maio e será melhor observado na América do Norte. Mas se confirmadas as expectativas mais otimistas, deve produzir um verdadeiro show de luzes em céus brasileiros também. E essas informações são diretamente lá do site da Bramon, portanto vamos conferir lá direto na fonte, né? Mas o que é uma tempestade de meteoros? Uma tempestade de meteoros é uma chuva de meteoros bastante incomum, que apresenta um surto tão intenso que é capaz de produzir milhares de meteoros por hora. Estudos modernos mostram que as tempestades de meteoros são geralmente provocadas por densas nuvens de partículas ejetadas durante a fragmentação de um cometa ou asteroide. Com o tempo, essa nuvem se dispersa na órbita do corpo parental, formando as chuvas de meteoros anuais. Então, quanto mais recente for a fragmentação do cometa ou asteroide, mais densa será a nuvem, e mais intensa será a tempestade de meteoros geradas por ela. E o que nos permite prever a tempestade de meteoros que deve ocorrer no final de maio é justamente a observação da fragmentação de um cometa. No ano de 1995, o brilho do 73P teve um aumento súbito, se tornando cerca de 600 vezes mais brilhantes que a sua magnitude média. Poderia até mesmo ser visto a olho nu, o que era inesperado para um cometa com um núcleo de apenas 1,5 km de diâmetro. Um mês depois daquele surto, os astrônomos disseram que o núcleo do 73P havia se partido em alguns grandes blocos. As observações indicavam ao menos 4 grandes fragmentos, sendo que 2 destes em franco processo de desintegração. Então aqui tem uma imagem do cometa 73P, Schwarzmann, né? Não sei se eu pronunciei certo aqui, mas é esse o nome do cometa aqui, cometa 73P, né? São informações aqui da NASA, da JPL, né? Na passagem periélica de 2017 já eram 68 pedaços, ao longo de uma imensa trilha. E em 2022 teremos novo retorno deste cometa, entre julho e agosto. O cometa 73P pode nem ser brilhante, mas ele é um dos cometas mais interessantes que temos em nossa vizinhança. As rupturas de 1995 geraram fragmentos de diversos tamanhos. Uma imensa quantidade de poeira foi lançada ao espaço. Alguns cálculos mostram que na noite de 30 e 31 de maio, a Terra vai cruzar verticalmente uma densa região de detritos, que são esses detritos aqui deixados através da fragmentação desse cometa, né? E se muitos deles tiverem conseguido velocidade o bastante, poderemos ter uma noite com milhares de meteoros a cada hora. Bom, as previsões, a trilha de poeira deixada pelo cometa 73P gera anualmente uma chuva de meteoros menor, conhecida como Tau Herculídeas, que desde a ruptura do cometa 73P em 95, muitos astrônomos têm realizado cálculos e mais cálculos. A grande dificuldade para a previsão de datas e taxas de meteoros é justamente saber qual foi a velocidade de ejeção das partículas durante a quebra dos grandes blocos. Entretanto, tudo indica que este ano a Terra atravessará a nuvem de detritos deixados pelo cometa 73P em 5 passagens anteriores, e entre elas está a passagem de 1995, quando houve a ruptura do cometa. Isso deve proporcionar pelo menos 3 surtos da Tau Herculídeas. Por volta das 0 horas e 11 minutos do dia 31 de maio, no horário de Brasília, deve ocorrer o primeiro surto quando a Terra atravessará as trilhas de detritos deixadas pelo cometa em 1892 e 1941. Para este surto são esperados até 50 meteoros por hora. E o segundo surto, que é o tão esperado, né, deve ocorrer ainda na madrugada do dia 31 de maio, no momento em que a Terra atingir a densa trilha lançada pela ruptura em 1995. Como esta será a primeira vez que atravessaremos esta trilha, não há muito consenso quanto ao horário exato em que isso ocorrerá, mas provavelmente próximo às 2 horas e 15 minutos no horário brasileiro.
No mesmo momento em que estaremos atravessando a trilha deixada na passagem de 1979 do cometa, neste horário, a modelagem básica indica uma taxa de 600 a 700 meteoros por hora. Entretanto, considerando que em 1995 o cometa 73P se partiu em várias partes, a intensidade deste surto pode atingir até 10.000 ou talvez 100.000 meteoros por hora durante a máxima. O último surto da Tau Herculídeas poderá ser observada na noite entre 25 e 26 de junho, quando por volta das 23h58, horário de Brasília, a Terra encontrará uma trilha de detritos deixados pelo cometa em sua passagem periélica de 1930. A intensidade desse surto deve ser bem menor, cerca de apenas 3 meteoros por hora. Sem sombra de dúvidas, a melhor noite para observar a Tau Herculídeas de 2022 será entre o dia 30 e 31 de maio. Se confirmadas as projeções mais otimistas, ela certamente se tornará uma das maiores tempestades de meteoros já vistas. Aqui no Brasil, poderemos observar apenas uma fração das máximas esperadas para a Tau Herculídeas. No momento de maior intensidade da chuva, por volta das 2h15 da manhã do dia 31, o radiante vai estar próximo ao horizonte, o que deve dificultar a visualização dos meteoros. Moradores das regiões norte e centro-oeste serão privilegiados. Para eles, a intensidade da chuva pode atingir entre 30% a 50% das máximas esperadas. Para as outras regiões do país, entre 10% a 30%. Parece pouco, mas caso se confirmem os melhores cenários, isso pode significar dezenas de milhares de meteoros por hora, o que seria espetacular. Os melhores locais do planeta para acompanhar o fenômeno são México e Estados Unidos. Por lá, o radiante estará bem alto no momento da máxima, que permitirá a contemplação do fenômeno em sua plenitude. Então aqui tem uma imagem que ilustra, né, onde será o ponto de maior intensidade da chuva, né? Nesse ponto aqui o radiante ele estará no zênite, então diretamente olhando para cima fica o zênite a 90 graus, né? Nesse ponto aqui, nesse horário ele estará exatamente aqui, ó. É aqui que poderá ser visto a maior quantidade de meteoros por hora durante a máxima do surto, né? Ainda não é possível saber com precisão a largura da trilha de detritos. Se for mais larga, é possível que os meteoros da Tau Herculídeas sejam observados desde o início da noite do dia 30, até as 2h30 da madrugada do dia 31 de maio. Vai valer muito a pena procurar um local escuro, distante dos grandes centros e tentar acompanhar todos os momentos deste fantástico fenômeno celeste. E tempestade de meteoros já ocorreu anteriormente, né? Ocorreu uma tempestade de meteoros documentada no ano de 1833. A mais famosa tempestade de meteoros da história ocorreu na noite entre o dia 12 e 13 de novembro de 1833, quando um surto da Leônidas gerou um espetáculo no céu dos Estados Unidos. Imagine acordar de madrugada com gritos desesperados pelas ruas e estranhas luzes entrando pelas frestas do telhado. Ao abrir as janelas do seu quarto, o astrônomo Denison se encantou com um maravilhoso espetáculo celeste, milhares de meteoros riscando o céu a todo instante, algumas formando bolas de fogo que iluminavam a noite. Estima-se que mais de 100.000 meteoros foram vistos a cada hora daquela noite, o que deixou Houston fascinado e o restante da população em pânico. Então aqui é uma imagem, né, que ilustra a chuva de meteoros que ocorreu naquele ano de 1833, né, um surto da Leônidas, na verdade, né. E se as previsões mais otimistas, se as estimativas mais otimistas, né, se concretizarem, poderá ocorrer um cenário muito parecido com esse aqui, entre o dia 30 e 31 de maio, né, nesse surto da Tau Herculídeas. Aquele surto da Leônidas foi completamente inesperado e por isso causou comoção e histeria na população. Muitos acreditavam que aquilo era o início do julgamento final. Ao que tudo indica, o mundo não se acabou em 1833 e nem deve se acabar agora em 2022. Felizmente, desta vez sabemos com
antecedência onde, quando e por que o fenômeno ocorrerá. Isso nos dá a mesma vantagem que Ronsted teve em 1833, a possibilidade de contemplarmos um espetáculo da tal Arcolídeas, que tem tudo para ser uma das maiores tempestades de meteoros de todos os tempos. Então tá aqui as informações do site da Bramon, né, um artigo escrito por nosso amigo Lauristo Trindade, né? Então, como observar a chuva tal Herculídeas, a tempestade da chuva de meteoros tal Arcolídeas, aqui de Santa Catarina? Aqui essa localização tem base como a cidade de Monte Castelo, aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, né? Mas é bem parecida para todo o Brasil, que as referências. Aqui nesse horário, aqui já são por volta das 20 horas. Deixa eu retroceder um pouquinho aqui na simulação. Então, o radiante das tal Herculídeas, ele vai aparecer na direção nordeste aqui, por volta das 19h35. A partir desse horário aqui já vale a pena ficar ligado no céu, né? Prestar atenção, porque é uma chuva de meteoros que pode surpreender, ninguém sabe, né? A intensidade dos meteoros que vão surgir durante essa chuva, né? A taxa horária desses meteoros, né? Foi estimada entre 600 meteoros por hora, né? Podendo chegar até 100 mil meteoros por hora, né? Mais para frente a gente vai fazer uma simulação aqui para ilustrar como que seria mais ou menos a imagem, né, de 100 mil meteoros por hora. Mas a partir aqui das 19h30, né, já é interessante ficar ligado nessa direção aqui do céu, né? Você vai olhar aqui mais ou menos para nordeste e de acordo com o tempo vai passando, né, a noite vai avançando, o radiante aqui das tal Hercolídeas ele vai subindo aqui no horizonte, né? Ele vai indo mais em direção ao norte aqui, ficando um pouco mais alto no céu. Então vamos adiantar um pouquinho aqui. Que é uma projeção do dia 30 de maio, né? Que já são por volta das 20h40 da noite. O radiante da tal Herculídeas ele já está numa elevação de 22 graus. Então aqui por volta, o primeiro surto está previsto para acontecer por volta das 0h11, né? Mas como foi falado anteriormente, é importante ficar atento desde o anoitecer, né? É uma chuva de meteoros que pode surpreender ou pode decepcionar também, né? Existe uma incerteza, né? Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer durante essa chuva de meteoros, né? Vão aparecer muitos meteoros, poucos. Mas existe uma grande chance de acontecer um verdadeiro espetáculo no céu, né? Então aqui, na noite e madrugada já do dia 31, né? 0h11, meia-noite e 11. Então, nesse momento aqui está previsto para acontecer o primeiro surto da tal Herculídeas, podendo ter até 50 meteoros por hora, né? A constelação ela vai estar aqui visível no norte, né? Constelação de Hércules, né? Vamos ativar aqui a ilustração dela para ter uma ideia. Por isso que é chamada de tal Herculídeas, né? Porque o radiante fica aqui na região da constelação de Hércules. Ela tá aqui mais abaixo, né? Então 0h12 aqui nesse momento da projeção, né? E se o tempo tiver bom, aqui em Santa Catarina, Monte Castelo, é mais ou menos essa projeção aqui que vai estar no céu, né?
as pessoas visualizarão mais ou menos isso aqui. Os meteoros eles poderão sair daqui. Aqui já tem um aqui, ó, uma simulação, né? Um pequeno meteoro apareceu ali. Depois a gente vai aumentar essa taxa de meteoros para ter uma ideia, né? Então nesse momento os meteoros eles parecerão surgir daqui, né? Como a constelação ela tá um pouco mais baixa aqui, né? Em relação ao horizonte, ela tá uma elevação aqui de cerca de 21 graus, né? Então a maioria dos meteoros eles vão sair daqui, na verdade, aqui do radiante, né? Eles parecerão vir nessa direção aqui, ó. Parecerão vir para cima, para cá também. Por isso que aqui a visualização é prejudicada, né? Porque os que saem daqui e vão para baixo não são tão bem visualizados aqui na nossa região, né? Uma região do radiante está bem acima aqui, é possível ver os meteoros indo em todas as direções, né? E aqui vai ser mais comum eles saírem aqui do radiante e vir para cima aqui, mais para direita, para esquerda aqui. Os que virão aqui para baixo, dificilmente nós vamos visualizar. Bom, então vamos lá para o tão esperado surto que está previsto para ocorrer às 2h15 da manhã. Adiantar um pouco aqui o horário. Então mais ou menos nesse horário que vai estar ocorrendo o surto principal, né? Que é quando o planeta vai atravessar a trilha de meteoros deixada pela fragmentação desse cometa, né, que ocorreu em 95. Provavelmente é uma trilha deixada que possui uma densidade maior, né, com maior número de partículas que poderão entrar na atmosfera e causar a tempestade de meteoros, né? Então vai ser nesse momento aqui, próximo às 2h15 da manhã. Nesse momento a constelação ela vai estar aqui mais na noroeste, né? Ela já vai estar um pouco mais baixa aqui no céu, né? Cerca de 12 graus de elevação. E é nesse momento aqui que está previsto para acontecer o maior número de meteoros, né? Na pior das hipóteses, cerca de 600 por hora. Mas isso é lá onde o radiante estaria bem aqui acima, né? Aqui para nós veremos cerca de 10 a 30% dessa quantidade, né? O que já é algo bastante intenso, né, comparando com as outras chuvas de meteoros que a gente tem observado ultimamente. Porém, esse número pode chegar até 100 mil meteoros, né, de acordo com os estudos realizados. E se isso acontecer, com certeza vai ser um verdadeiro show. A gente vai estar transmitindo aqui pelo canal também, então se você não é inscrito, procura se inscrever, né, para receber a notificação quando a gente iniciar a live. E se o tempo ajudar, né, essa tempestade de meteoros vai tá sendo transmitida aqui ao vivo de Monte Castelo, Santa Catarina, né? E o tempo vai avançando, né? E o radiante ele vai desaparecer aqui para nós por volta das 4 horas da madrugada, mais ou menos. E a partir desse momento já fica mais difícil de observar meteoros dessa chuva, né? Da tal Hercules, por conta que o radiante já tá mais abaixo da linha do horizonte, na verdade, né? Então aqui nós temos uma simulação de como poderá ser essa chuva de meteoros, essa tempestade de meteoros tal Hercules, né? No momento do seu pico ali, né? Do surto que está previsto para acontecer às 2h15, no horário de Brasília, né? Então poderá ocorrer algo muito parecido com isso aqui, né? Se confirmar as estimativas mais otimistas, né? Que uma simulação com cerca de 100 mil meteoros por hora, né? Poderá ocorrer algo bem parecido com isso aqui, ó. Vocês podem observar aqui, tem vários meteoros parecendo surgir aqui desse ponto, onde fica o radiante das tal Hercules, né? E eles podem ir todas as direções, partindo daqui.
E vamos fazer uma simulação aqui também, alterando o local da observação. Vamos mudar aqui para o hemisfério norte, lá no México, Estados Unidos, né? Nesse momento aqui, para uma localização onde o radiante esteja no zênite aqui, para vocês verem por que se fala que para nós aqui a observação dessa chuva de meteoros não será tão favorável, né? Em questão de número de meteoros, por causa disso daqui, ó, né? O radiante dela, ele está muito próximo do horizonte aqui. Então a maioria dos meteoros que poderiam ser vistos saindo daqui indo direção aqui para baixo, no caso, né? Não é possível de observar por causa dessa proximidade aqui com a linha do horizonte, né? A gente vai observar mais eles subindo aqui, na verdade, e indo aqui mais na diagonal, né? Como está acontecendo aqui agora. Bom, então vamos alterar a localização aqui. Vamos colocar aqui mais ou menos nesse ponto aqui. Aqui já dá para observar que dá uma grande diferença, né? Baseado naquela localização no hemisfério norte, é isso aqui que poderá ser visto no momento do surto da tal Herculídeas, né? Se confirmarem as estimativas de milhares de meteoros por hora, né? O que vai ser visto é mais ou menos isso daqui, ó. Então, portanto, vamos torcer, né, para que o tempo colabore e vamos acompanhar aqui no Brasil também. Porque embora a gente não possa ver um número tão grande de meteoros como aqui, né? Mas ainda assim, devido à quantidade dos meteoros que poderão surgir desse radiante aqui, com certeza vai ser uma das maiores chuvas de meteoros já registradas, né? Até o momento, se essa expectativa aqui se confirmar, né? Então vamos retornar aqui para nossa localização. Vamos colocar aqui Brasília, né? Lá em Brasília, que na verdade o radiante ele já estará um pouquinho mais alto, né? Brasília já é bem mais favorável à observação. Alterar aqui para outra cidade. Uma cidade mais ao norte aqui. Vamos ver aqui. Colocar aqui, por exemplo, Altamira, no Pará, né? Que já dá para observar também que o radiante nesse momento ele está bem mais alto no céu se comparado com a visualização aqui do sul do Brasil, né? Nesse momento o radiante ele estará a cerca de 33 graus de altitude, né? Então vai ser visualizado bem mais meteoros aqui na região norte do Brasil. Vamos voltando lá para o extremo sul do Brasil também. Mais ou menos aqui. O radiante ele já está um pouco mais baixo aqui se comparado com a região norte do Brasil. Está numa elevação aqui de cerca de 9 graus. Vamos ver aqui região nordeste. Também um pouquinho mais favorável aqui.
Radiante nesse momento ele estará numa elevação de cerca de 19 a 20 graus, né? Região aqui mais ou menos do Acre. Também bem alto no céu, radiante aqui numa elevação de cerca de 36 graus, mais ou menos. Região aqui do Mato Grosso do Sul, aproximadamente, né? Radiante já estará um pouquinho mais abaixo, né? Nesse momento, cerca de 23 graus de elevação, mais ou menos. Região aqui do Rio de Janeiro, São Paulo. Radiante um pouquinho mais abaixo, né? Mas ainda assim possível de se observar a chuva de meteoros, né? Radiante ele estará aqui numa elevação de cerca de 12 graus, mais ou menos, nesse horário. Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que isso aqui é uma projeção, né? A gente não sabe o que vai ocorrer, né? Nesse momento aqui tá previsto para acontecer esse surto dessa chuva de meteoros, se vai se confirmar se vão ser milhares de meteoros por hora, né? Ou se você vai ter essa chuva, né? A partir de 600 meteoros, né? Que já é um bom número. Mas todo mundo espera o melhor cenário, né? Realmente vai ser um grande show se isso aqui acontecer. E lembrando que não se sabe também o tamanho dos fragmentos, né? Aqui tá aparecendo os meteoros bem tênues, né, na simulação, mas poderão ocorrer aquelas fireballs, né, as bolas de fogo, que são aqueles meteoros que causam clarão durante a passagem, né, talvez alguns bólidos também, não se sabe, né. Vamos aguardar até o dia 30, 31 de maio para ver o que vai acontecer, né, durante o surto da tal Herculídeas, né, a tão esperada tempestade de meteoros. Uma coisa interessante também que é interessante falar para vocês, sempre que vocês observarem, poderá acontecer alguns fireballs, né, e bólidos durante essa chuva de meteoros, né. É interessante que vocês façam um reporte desses meteoros aqui no site da Bramon, né. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês fazem isso. Vocês entram na página principal do site da Bramon, né. Ele vai ter uma página específica para o reporte de bólidos e fireballs, né? Entrando no site da Bramon, vocês vão cair nessa página aqui, né? E aqui tem essa área aqui onde está escrito reporte um bólido. Então você vai entrar aqui, né? Vai abrir essa página aqui. Você lê aqui as instruções, né? O que deve ser reportado, o que não, né? E vai começar agora. Aí ele vai pedir uma série de informações aqui. Se você conseguiu, por acaso, se você tem o vídeo desse meteoro, né? Você pode enviar aqui também. Mas na maioria dos casos não dá tempo de filmar, né? Às vezes é algo muito rápido, mas você pode fazer o relato mesmo assim. Porque é importante você anotar o horário exato, né? Então você viu o meteoro, já anota o horário. Você pode pegar o WhatsApp e já mandar o áudio para alguém para documentar o horário que você mandou, né? Comenta que horário que é, né? A direção que você viu, né? E faz uma estimativa em segundos de quanto tempo durou o evento, né? Tipo 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, né? E anota as referências de onde você estava, o endereço, a direção que você estava olhando, na elevação. Tenta pegar o maior número de detalhes possíveis e referências visuais, né, para você poder colocar aqui. Quanto mais completo o relato, melhor vai ser as informações que podem ser extraídas do relato. Por exemplo, aqui vamos ver alguns relatos que o pessoal manda, né? Vamos colocar aqui Brasil.
Ó, aqui tem alguns eventos aqui, alguns que ocorreram no início do ano, né? Esse, por exemplo, aqui teve 48 pessoas que relataram o mesmo evento. Vamos ver qual que é como que ele aparece, ó. Então você envia o relato, ele vai aparecer nessa página posteriormente. Aqui algumas pessoas enviaram vídeos, né? São eventos que foram flagrados em câmeras de segurança. Ele vai aparecer dessa forma aqui no mapa. Ele consegue, através das informações que as pessoas enviam, é possível traçar uma trajetória aproximada aqui de onde ocorreu o meteoro, né? Isso somente com as informações dos relatos. Então é muito interessante, sempre que você observar um meteoro, você fazer esse relato aqui para Bramon nessa página aqui. Bom, então é isso, pessoal. Foi um videozinho aqui para mais de orientação, né? Como fazer a observação dessa chuva de meteoros e algumas curiosidades também, né? E vamos aguardar então o dia 30 e 31 de maio aí para ver se esse fenômeno vai se confirmar, né? E quem tem a oportunidade aí, prepare as câmeras também, máquinas fotográficas também para tirar foto, tá? Para fazer fotografia de longa exposição também, né? Pode ser algo que vai entrar para a história esse dia aí, 30 e 31 de maio. Então, até lá, pessoal.